Maranata, o Senhor vem em breve. Nós nos alegramos pela graça que Deus nos deu novamente por podermos estar aqui novamente. Eu quero saudar a todos de todo o coração, de perto e de longe. Também todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco. Nós desejamos a bênção de Deus, especialmente, e estamos em expectativa que o Senhor também nos abençoará ricamente. Nós nos alegramos por podermos estar reunidos na casa do Senhor para louvar e glorificar o seu nome. E nós começamos já diretamente com o cântico número 2. Cante para mim mais uma vez, o número 2 do pequeno livro. Amém. Sim. Cantaremos ainda o conhecido cântico número 14, chuvas e bênçãos que caiam. Isso nós precisamos todos no campo espiritual para que as poderosas chuvas caiam sobre todos nós. Praise
Amém. Obrigado. Sim, é um profundo desejo no verdadeiro crente, já sempre foi, que nós recebamos essas chuvas de bênçãos. Agora, quando nos inclinamos diante de Ti, agora, quando clamamos a Ti, tem que haver uma profundidade que clama a profundidade, um desejo dentro de nós. Assim como o campo de trigo necessita das chuvas tardias antes da colheita, sim, o trigo inclina as cabeças e o irmão Branham diz num exemplo, então eles oram pelas chuvas. Isso é a última força que o trigo necessita para amadurecer. E esse poder de cima todos nós precisamos. E também hoje nós queremos estar em oração e na fé diante de Deus e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Eu quero ler para a introdução de 2 Tessalonicenses e em seguida o irmão Alfred Borg orará conosco. De 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Começamos a partir do versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Que o Senhor possa hoje nos dar isso. Nós nos levantamos para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por, nesta noite, podermos estar aqui reunidos nesse lugar, no maravilhoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, vem no nosso meio, Senhor. Fale aos nossos corações através da Tua palavra. Nós te agradecemos já pela maravilhosa palavra de introdução que nós ouvimos. Tu, desde o princípio, nos elegiste para a salvação, pelo Espírito, pela santificação e pela fé, na verdade. E a Tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos e glorificamos o Teu maravilhoso nome. Senhor, atue no nosso meio através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. E se há problemas, enfermidades, Senhor, por favor, ajude. Torna os enfermos sadios e no nosso meio, nas nossas vidas, faça tudo ficar bem. Nós te agradecemos, abençoa o nosso irmão. Envia a Tua palavra hoje à noite de forma poderosa para que os nossos corações todos possam ser tocados. Nós te agradecemos por fazerdes assim. Nós te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém.
Vocês podem sentar-se. Sim, seja dado graça ao Senhor. De coração, seja dado graça ao Senhor pelo grande privilégio que temos de podermos nos reunir sobre o eco da palavra e que Ele nos dá fé, fé como a Escritura diz, e a palavra que nos foi lida, temos que entrar nessa palavra posteriormente, mas primeiramente as saudações de coração, onde não sei onde devemos começar e onde finalizar, mas primeiramente as saudações do irmão Dr. Umbi, então do irmão Mamba de Covete, saudações da América do Sul, saudações de Lima, Peru, saudações dos irmãos de Goma, saudações do irmão Cécio, saudações do irmão Salomão da Irlanda, irmão Tiller da Argentina, o irmão Elis Wendel de Edmonton, o irmão Gonga. Envia saudações a todos nós em 3 cidades, em 3 países. Agora é emitido um programa. Tudo que é pregado aqui, isto pode ser ouvido nas nações lá. Então temos saudações de Nairobi, saudações do irmão Bruce, Estado do Cabo, saudações do irmão e da irmã Anderson da Nova Zelândia, saudações dos irmãos Cook de Mackay, Austrália, saudações da Nigéria, saudações de Dola, saudações do irmão Caleb, saudações de Denver, Colorado, saudações de Abidjan, saudações do irmão Jean Martin, saudações da República do Congo, saudações do irmão Joseph de Atlanta, saudações da Igreja de Goma, saudações do irmão Chicapa, de toda a igreja, saudações do irmão Etienne Ginton, saudações do irmão Mutica de Joanesburgo, saudações de Budapeste, saudações de Kigali, do irmão Chauffeur, saudações de Ottawa, Canadá, saudações do Congo, mais uma vez, saudações da Angola, de Cabinda, mais uma vez saudações da África do Sul, saudações da Romênia, saudações do irmão Funda, saudações do irmão Katuka de Durban. Chegamos quase ao fim. Mais uma vez saudações do Congo. Então, o irmão João de Bucareste deixa saudade de coração. Ainda segue adiante com as saudações de Uganda, mais uma vez da África. Sim, estamos ligados com todo mundo, com todos que foram agraciados por Deus para nesse tempo ouvirem e aceitarem o que o Senhor nos preparou. É de fato graça no dia da salvação de aceitar a mensagem divina para esse período de tempo, ouvi-la, crê-la
e ter parte direta naquilo que Deus está fazendo atualmente. Não religião, não brincar de religião, mas sim, de fato, encontrar graça diante de Deus, crer nas promessas que Ele deu e então ver o seu cumprimento e vivenciá-las. Nos 2 meses que se passaram, nos diversos fins de semana, eu tive o grande privilégio de estar aqui e lá, seja Bruxelas, seja Paris, seja Praga, seja Bratislava, e também agora na Turquia. De fato, é todo poderoso ver e vivenciar o que Deus está fazendo atualmente. Não podemos entrar em todos os detalhes, mas isso podemos dizer: Deus, em todos os lugares, Ele tem os seus servos que repartem o alimento, Ele tem o seu povo que tem uma mesa ricamente coberta e que pode comer de tudo, o maná fresco, a palavra revelada, podem tomar para si. E então, quando vimos ainda que os países vizinhos foram incluídos, até Afeganistão, e do outro lado, na Geórgia, onde nosso irmão, alguns meses atrás, esteve aqui, o irmão de lá, e agora são mais ou menos 200 pessoas que se deixaram batizar ou que se querem deixar batizar biblicamente somente na Geórgia. O irmão Schmidt, o irmão Kolha podem dar bons relatos daquilo que Deus faz, seja no Uzbequistão, onde quer que seja. Nós somos gratos a Deus pelas diversas línguas que Ele nos deu nesse lugar, que aquilo que Deus nos confiou também, que nós possamos passar isso adiante. Então, eu não posso omitir hoje, esquecer de desejar as boas-vindas, especialmente aos que estão aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, levante-se, por favor, para que possamos saudá-los de coração, dar as boas-vindas de coração. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Seja dado graça ao Senhor. Eu vi também lá em cima, no mezanino, há pessoas, nós somos simplesmente gratos. E se ouvimos que também irmãos da Hungria vêm, vocês sabem, Hungria é um país problemático, foi e permanecerá assim. Em nenhum lugar os judeus estão em tanto perigo na Europa como na Hungria. Mas Deus dá a tudo, Ele dá graça. Não podemos entrar em detalhes. O Senhor tem o seu povo em todos os povos e todas as línguas, e nós podemos agradecer que o chamado acontece, de fato acontece. E na última reunião em Istambul, nós vivenciamos pela primeira vez, após muitos anos, sem ter sido chamado, vieram após o amém, todos para a frente. Foram no mínimo 150 pessoas que simplesmente vieram para a frente. Jovens, idosos, pequenos e grandes. E uma senhora disse:
Eu estou no Islã, mas eu quero que você ore por mim. Foi todo poderoso, como o Senhor deu graça e abençoou. E nós sentimos a palavra cumpriu aquilo para qual foi enviada. Eu espero de coração que vocês possam se alegrar juntamente. Eu vi um amém do irmão Gilbert. Eu creio e que em Paris tivemos cerca de 2.000 pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus. É simplesmente todo poderoso. O Senhor chama e também todos os convites em todo o mundo para dar o último chamado. E somos especialmente gratos que em todo o mundo as pessoas podem ouvir e ver e vivenciar o que Deus está fazendo atualmente sobre a terra. E agradável seria se não somente ouçam e vejam, mas que possam vivenciar como o chamado para fora e a preparação está acontecendo pela graça. Também o que acontece com Israel, nós não entraremos em maiores, não poderemos entrar em maiores detalhes, mas todos nós sabemos, tudo já foi predito, até que Gaza não existiria mais, mas se tornaria um deserto, cerca de 43 quilômetros e 15 quilômetros de largura. Preparou tantos problemas e prepara tantos problemas, mas no fim não existirá mais essa faixa. Mas vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Precisa vir assim. A profecia bíblica se cumpre em todos os campos. Também tive que pensar, especialmente quando se trata de Israel, o povo eleito de Deus, mas também eleição precisa ser aceita. E para eleição pertence a fé e a obediência. Sem fé e sem obediência, sequer há uma eleição, há somente a imaginação que se foi eleito. E se vê isso em Israel, eu li sobre isso, seja a declaração de 1896, as diversas explicações que foram dadas no decorrer dos anos, seja 1970, quando Belfort, o ministro exterior da Grã-Bretanha, deu a explicação, o povo de Israel tem uma pátria na Palestina e nós cuidaremos para que se torne realidade. A todas essas declarações de todos esses anos, e então o dia 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel foi declarado por Ben-Gurion, e então já se cumpriu, quando virdes que a figueira está suculenta, então todas as promessas passaram para o cumprimento, que Deus ajuntou o restante do seu povo de todos os povos e línguas, ou ajuntaria. Nós não temos a Santa Escritura somente paralela, mas sim é a introdução
no plano de salvação do nosso Deus, com todos que dão fé ao nosso Deus e confiam nele, e que levam a sério cada palavra que foi escrita e que também permanecem nessas palavras. Então vemos naturalmente também o que acontece no Vaticano, vivenciamos ou acompanhamos tudo, a visita a Israel. Então os dois senhores no Vaticano, nós acompanhamos tudo, vimos tudo e ouvimos tudo. E então a grande afirmação em letras garrafais, unidade na multiplicidade, e João 17 foi utilizado para isso, mas quem lê João 17, de fato, há citações básicas, situações principais que passam diante dos nossos olhos. O que o Senhor pensou, deixe-me somente, antes de irmos às outras palavras, ler alguns versículos de João 17, para vermos quem o Senhor pensou. Não uma unidade entre muitas reuniões, mas sim, como está aqui em João 17, no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Não alguém, o meu povo, os meus filhos e as minhas filhas, e guardaram a tua palavra. Então a segunda parte, no versículo 8, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e não estava ao lado de ti, mas saí de ti, e creram que me enviaste. Segunda parte do versículo 11. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Primeiro, eu lhes revelei o teu nome, e então eu lhes dei a tua palavra. E então a palavra é a luz, se tornou a luz diante dos nossos pés. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Amém. E versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Não religiões, não unidade na diversidade, mas sim eu neles e tu em mim,
para que sejam perfeitos em unidade. E então, no versículo 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais. Isso somente para informação divina, não uma unidade feita por homens, mas sim o povo de Deus unificado em Jesus Cristo, nosso Senhor, como um povo, através de um Espírito batizado em um corpo. E vamos falar claramente, se aqui está escrito, eu revelei a eles a tua palavra. Cada passagem bíblica, também Mateus 28, o Senhor nos revelou. E vamos a todos os 349, as 349 comunhões, comunidades cristãs que estão unificadas agora no Conselho Mundial de Igrejas. Todos têm a forma trinitária, todos têm o ensino trinitário, a doutrina trinitária, o batismo trinitário, mas a doutrina trinitária não existe na Bíblia. E sequer uma atuação trinitária existe na Bíblia. Então, aquilo que está acontecendo lá é uma união não bíblica, não sobre Cristo, que é a cabeça da igreja, mas sim, como nós todos sabemos, tem que vir assim. Mas do outro lado, nós compreendemos a seriedade da hora. Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim, eu vos receberei, e então se cumprirá. Então sereis minhas filhas e filhos e filhas, e eu vos serei vosso Deus. Irmãos e irmãs, é uma graça sem medida que Deus nos deu nesse tempo de reconhecermos as promessas, que Ele enviaria um profeta. Eu pensei sobre isso do dia 11 de julho de 1933. Muitos anos vieram e partiram, quando o Senhor, com alta voz, disse as palavras, como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Todos os anos vieram e passaram. Me lembro do dia especial, 28 de fevereiro de 1963, quando a nuvem sobrenatural se inclinou e foi fotografado por fotógrafos do mundo até uma distância de 400 milhas. Então, todos os artigos, seja na revista Life ou a revista Science, onde foi escrito que uma nuvem inexplicável estava sobre Arizona, no Monte Sunset. Então, o irmão Branham recebeu a ordem: volte a Jeffersonville, pois o tempo de abrir os 7 selos chegou. Irmãos e irmãs, houve dias especiais na vida dos filhos de Deus, houve dias na vida de Israel e na vida da igreja
também no nosso tempo. Mais um dia especial, o dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor chegou no quarto, a luz sobrenatural e iluminou até o chão do quarto, e o anjo do Senhor desceu nessa luz. Então disse ao irmão Branham: eu vim da presença de Deus a ti, fui enviado a ti para te dar a tua missão. E vocês conhecem todos o testemunho. Houve no nosso tempo dias especiais em ligação com o plano de salvação de nosso Deus. E por isso, nós somos gratos de coração que podemos crer o que Deus prometeu para o nosso tempo. Podemos aceitar e receber que o retorno do Senhor está muito próximo e que antes do retorno tem que surgir o chamado tem que ocorrer. E quem ler Mateus 25, ele chegará ao versículo, provavelmente versículo 5, e as virgens todas adormeceram, sejam as prudentes ou imprudentes, todos adormeceram. E então veio o chamado de acordar. E esse chamado está acontecendo agora. O chamado está de fato acontecendo por todo o mundo. E todos que tenham ouvido para ouvirem o que o Espírito diz às igrejas, agora trata-se que esse chamado seja ouvido, dar ouvido a ele, e não passar ao largo disso. Poderia se resumir todas essas passagens bíblicas e simplesmente dizer: ó Deus, tu desse tanto trabalho e nos incluíste no teu plano de salvação. Passo a passo, tu nos revelaste a tua palavra e as tuas promessas. Também temos as expressões do irmão Branham, que nós todos prezamos e sabemos, e que temos que levá-las de volta à Santa Escritura, para sabermos 100% que aquilo que foi dito, de fato, compreendemos corretamente. E então, tem que estar baseado em 2 ou 3 passagens bíblicas. E vocês sabem no que pensei? No Velho Testamento, havia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança foi o mais importante, pois aquilo que Deus havia dito e ordenado foi colocado na Arca da Aliança, e a Arca foi carregada. E Deus, e aquilo que Ele prometeu, Ele confirmou, pela graça confirmou. E da mesma forma, é no nosso tempo, não fora da palavra, e nos demos o trabalho de... E lemos sobre um tema especial, e ouvimos sobre isso acima de 300 vezes. O irmão Branham, ele mencionou o Urim e o Tumim. Vocês sabem o que é? Nós temos todas anotadas aqui todas as passagens bíblicas. Êxodo 25, Êxodo 28, e então Levítico e Números, 1 Samuel 28, Neemias 7 e 65. Eu anotei todas as passagens bíblicas aqui. E vocês sabem o que é? Eu trouxe uma vez. Era luz e direito. Luz e direito. Não era somente
a Arca da Aliança. Não era somente a Arca da Aliança, mas Deus o Senhor, de forma sobrenatural, Ele confirmou luz e direito. Por exemplo, se alguém vinha e contasse um sonho ou dizia algo, se estava correto, então a luz, de forma sobrenatural, dava testemunho a partir do peitoral que Arão e posteriormente os sacerdotes carregavam nos seus corações. De outra forma, sequer podiam ir diante do povo de Deus. Então, o irmão Branham diz, acima de 300 vezes ele diz, para nós, esse peitoral, luz e direito, é a Bíblia, a palavra de Deus. E com isso, tudo tem que estar em concordância para sabermos, assim como Deus no Velho Testamento, de forma sobrenatural, deu testemunho daquilo, o que estava certo, no que a luz iluminou. Se a luz não brilhasse, então não estava certo, então ninguém precisou se preocupar com a coisa. E como foi dito que o irmão Branham ressaltou, acima de 300 vezes, ele falou do Urim e Tumim, luz e direito, e a Bíblia é o nosso Urim e Tumim, luz e direito. Aqui nos é dito o que está certo, então a luz brilha e nós podemos caminhar pela graça nesta luz. Nos foi dado muito a partir de Deus e de nós será muito exigido no retorno do Senhor. Vamos de volta àquilo, o que nos foi lido de 2 Tessalonicenses. Nós lemos a partir do versículo 13. Mas, por favor, cuidem daquilo do que se trata em todo esse capítulo, do dia do Senhor, do homem do pecado e da iniquidade, e do opositor que se eleva sobre tudo, que se refere a Deus ou culto a Deus. Temos que, de fato, ler isso no contexto para, de fato, sabermos do que se trata. E então, nós temos, em 2 Tessalonicenses, no segundo capítulo, na segunda parte, do versículo 10, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, porque não amaram a palavra, não deixaram a palavra falar para si, não respeitaram ela, não aceitaram ela. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Irmãos e irmãs, é simplesmente todo-poderoso. Deus, Ele separou luz e trevas, verdade da mentira. Por isso é importante para nós. Todos os outros podem caminhar por seus próprios caminhos, crer o que creem, mas para nós, que voltamos à palavra, nós cremos de coração o que a Escritura diz e como a Escritura diz. Então, vem versículo 12 ainda, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer
na iniquidade. E após isso, vem então o versículo poderoso número 13. Mas, de um lado, todos que não aceitaram a verdade, não amor à verdade, não tinham, e então caíram no juízo. Então, direcionado a nós, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Para que estamos obrigados? Qual é a nossa tarefa principal? Não somente a pregação, mas sim agradecer a Deus por tudo que deram fé à pregação. E então a palavra cumpre aquilo para qual foi enviada. Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada tema bíblico, e vamos falar muito claramente, começa com a divindade. Eu menciono isso mais uma vez. Todas essas 349 direções de fé, ou congregações, somente só tem um conceito, o primeiro parágrafo tem em conjunto. Todo mais é diferente. E tudo mais é diferente. Só o primeiro, mas a fé na Trindade e a fé no batismo trinitário. Essas duas coisas, todos têm em comum, independentemente de quem ou o que são, onde estejam. E exatamente esses pontos principais, destes se tratam. Que nós saibamos, Jesus Cristo é Deus revelado em carne, justificado no Espírito, pregado entre os povos e aceito na glória. Naturalmente, no seu estado humano, ele teve que ser tudo. O Cordeiro de Deus teve que ser o mediador, teve que ser tudo em tudo, tornar tudo em tudo. E quando o fim vier, Deus será novamente tudo em tudo. Mas eu menciono isso simplesmente para que esse fundamento, todos têm em conjunto isso, e esse fundamento não está certo, está edificado sobre areia, não sobre a revelação de Jesus Cristo. Então, se podem decorar dos pés à cabeça com passagens bíblicas, não está, desde o princípio não está certo. E por isso, nós temos que repetidamente dizer qual graça que podemos crer como nossos irmãos no princípio, como eles creram. E essa foi a mensagem, essa foi e é a mensagem da hora. De volta ao princípio, de volta ao ensinamento dos apóstolos, de volta à origem, ao fundamento original, de fato, de volta, mais uma vez de volta. Por isso somos gratos de coração, por termos reconhecido a hora da graciosa visitação de Deus. E sabemos, Deus prometeu, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele cumpriu. Para quê? Para converter os corações dos filhos de Deus, trazer os corações dos filhos de Deus à fé dos pais.
Esta era a promessa. E por isto, de volta à palavra, nenhuma revelação que vem de Deus está fora da palavra. Tudo que vem de Deus está dentro da palavra. E na última semana eu me dei o trabalho de ler nas últimas duas cartas seculares, porque muitos irmãos dizem que creem na mensagem, tem o ensinamento dos 7 trovões, que todos são diferentes. Já no momento, creio que existem 9 diferentes, e aqui eu tenho, aqui mais uma vez, eu tenho a citação principal do irmão Branham nessa carta circular de março de 2013, eu escrevi, quando alguém veio ao irmão Branham e disse, se a voz dos 7 trovões ecoarem, então será algo que não está na Bíblia, e vocês todos podem ler esse parágrafo aqui. Eu lerei somente as últimas 3 linhas. E então, os 7 selos anunciaram a revelação qual seria sobre os 7 trovões. E aqui tem que ser dito, como já fiz muitas vezes, que quando diretamente após veio ao Monte Sunset, 7 poderosos trovões, batidas e trovões ecoaram, e toda a terra estremeceu, e por isso ele repetidamente se referiu a isso. E aqui está escrito ainda, é a palavra, é sempre a palavra, ainda é a palavra. E os 7 selos anunciaram a revelação, o que foi, é sempre a palavra. Vocês não podem passar além da palavra. O Espírito de Deus, jamais passará além dessa palavra, jamais. Sempre, ou ele sempre estará na palavra. Isso pode ser lido na página 17, na carta circular de março. Porque temos que falar isso repetidamente? Eu vou falar o motivo. Porque existem tantas doutrinas não bíblicas fora da mensagem estão passando. Ouvimos corretamente? Não dentro da mensagem, fora da mensagem. Dentro da mensagem, a palavra de Deus tem o falar. Dentro da mensagem, só vale aquilo o que o Senhor disse em sua palavra. E sequer uma interpretação, mas somente o assim diz o Senhor, da sua santa e preciosa palavra. Quem diz amém para isso? Naturalmente, assim é. Assim nos foi deixado. E assim nós cremos de coração. Na carta aos Filipenses, o homem de Deus escreveu adiante e colocou nos corações dos crentes e ficarem fiéis àquilo que ouviram. Pois o Senhor, pois Ele completará, aperfeiçoará a sua obra no dia da revelação de Jesus Cristo. Assim está escrito em Filipenses, no primeiro capítulo, no versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra
a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O começo tem que existir. E se eu especialmente penso em todos os nossos jovens e também todos que não tiveram uma vivência de salvação com Deus, sobre o qual o Espírito de Deus ainda não veio, para que os tenha levado, guiado ao arrependimento, pois assim está escrito: reconheçam que o Espírito de Deus vos leva ao arrependimento. Nós devemos pregar o arrependimento. Arrependei-vos. Mas quem pode arrepender-se? Somente quem reconhece os pecados, as transgressões, com o qual ele não pode aparecer diante de Deus. E pregar arrependimento é simples, mas então a atuação tem que vir. João, ele pregou o arrependimento, nosso Senhor pregou o arrependimento, e as pessoas reconheciam seus pecados e se deixavam batizar. Reconheça que o Espírito de Deus guia ao arrependimento. Irmãos, irmãs, nós não queremos que nenhum daqueles que ouve agora a palavra de Deus fique para trás, que todos pertencem às virgens prudentes e pelo Espírito de Deus sejam convencidos daquilo que não pode estar diante de Deus, e então façam, se arrependam e tragam isso ao Senhor, e tenham então a certeza da salvação, assim como o sol está no céu. Eu, pecador, eu recebi o perdão. Irmãos, irmãs, uma pessoa que de fato vivenciou o perdão, ele jubila e glorifica a Deus de todo o coração. Então, ninguém precisa ser pedido: você, por favor, queira orar. Não, ele glorifica, o louvor sobe ao trono de Deus de gratidão por aquilo que o Senhor fez. Então, nesse lugar, não é somente pregada a mensagem. Nesse lugar, todo o conselho de nosso Deus é pregado. E é de fato, na primeira pregação, foi assim: arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar-vos. Do batismo, o arrependimento vem antes do batismo, para que de fato nos batemos no peito e reconheçamos: sim, minha vida está cheia de transgressões. Eu venho ao Senhor e peço a Ele por perdão. E eu vos digo, o dia mais lindo de nossa vida é quando recebemos a certeza da fé. Os meus pecados foram perdoados. Eu estou livre. Jesus me deu a vida. Eu estou livre. Então, por favor, compreendam corretamente. Eu quero ver todos no Senhor. Mas não pode se falar de aperfeiçoamento se o começo não tiver sido feito. Primeiro vem o começo. Assim, nós lemos: a obra em vós, que começou em vós, Ele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, o começo tem que ter sido feito. Eu desejo, de fato, que o Espírito de Deus venha sobre todos nós e que todos, mais uma vez, nos arrependamos, nos inclinemos diante de Deus e falemos: Senhor, aqui e lá não foi assim como deveria ter sido. Tem misericórdia de mim. Dá-me libertação. Há certas
coisas que estão presas em nós, e falar simplesmente assim como sou, assim eu venho a ti. Faça-me, liberta-me, pois ainda está escrito: a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. E por isso nós podemos e devemos pregar a plena salvação, para que no retorno do Senhor estejamos prontos e com Ele possamos entrar na glória. O próximo versículo, versículo 10, nos fala então, Filipenses 1, versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Às vezes, somos colocados diante de decisões. Então, o homem de Deus escreve para a aprovação daquilo, o que em cada caso seja o certo. Também nos jovens, eles têm que tomar decisões por uma profissão, por alguma coisa, têm que tomar decisões. Que hoje vos seja dado, ou seja, nos vossos corações, no temor de Deus, dizer: amado Senhor, decida por mim e comigo, tem misericórdia de mim, para que a minha decisão esteja na tua vontade. Pois disso é que se trata para todos nós. Para que aproveis as coisas, não uma vez aqui ou lá, mas sim onde quer que se trate de uma decisão, que nós peçamos a Deus que seja a decisão correta, para que sem escândalo e sem acusação possamos estar diante de Cristo, diante do Senhor. E aqui Paulo escreveu adiante, em Filipenses capítulo 2, no versículo 16, Filipenses 2, versículo 16, uns por amor sabendo, mantenho firmes na palavra, para que não tenha andado em vão e não tenha trabalhado em vão. Vocês percebem do que se trata? O homem de Deus queria, com todos aqueles que ele pôde trazer a palavra, com eles ele quis ver ao Senhor, queria estar pronto com todos aqueles que ouviram a palavra da sua boca, para que também no dia de Cristo estivessem preparados. Não é nosso desejo também? Sejam sinceros. Nós queremos que todos que estão aqui reunidos, que todos que estão vindo, que nenhum falte, que todos estejamos na glória. E eu estou convicto que este é o tempo da preparação. E eu estou convicto e que nenhum coração há resistência, que todos têm um sim para a palavra. E se ainda são fracos e não sabem precisamente, então diga: Senhor, eu te peço, tem misericórdia de mim, ajuda-me, para que eu possa, com as minhas decisões, estar diante de Ti. Então vem no versículo 13, em Filipenses 2, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aquilo que está na boa vontade de Deus, Ele atua em vós. Ele coloca em vossos corações para que vocês tenham desejo de ter isso. E então Ele cumpre esse desejo, Ele preenche,
Ele atua ambas coisas. Primeiro, Ele coloca em nós aquilo, o que é agradável a Ele. Então, Ele nos dá o poder para que, na sua vontade, possamos fazer isso. Deus não coloca-nos uma carga, Deus não nos oprime, Ele não nos escraviza. Deus nos deu a liberdade pela graça. E quem entra nessa liberdade de Deus se sente bem, de fato se sente bem, pois assim Deus determinou para todos nós. Vamos resumir do que se trata hoje. Hoje, quando ouvirdes a minha ou a sua voz, quando falamos dele, assim, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu não creio que pessoas da Romênia, que pessoas da Suécia ou do fim do sul da Suíça ou da Itália vêm aqui 1.650 quilômetros, dirigem porque tem muito dinheiro ou muito tempo, mas porque Deus colocou o desejo dentro deles para ouvirem a palavra de Deus. E assim está escrito que Deus enviaria uma fome, não de pão e uma sede de água, mas sim para ouvir as palavras de Deus. E por isso a palavra de Deus é colocada à luz do candeeiro. E por isto Deus, nesse tempo, atuará de forma sobrenatural em todos aqueles que receberam e aceitaram a palavra. Então, não somente no Velho Testamento, a Arca da Aliança, a palavra de Deus foi colocada dentro e carregada nos ombros, mas no coração, dentro dos corações, dentro do coração, eu farei um novo pacto, fecharei um novo pacto convosco e colocarei as minhas palavras nos seus corações, escreverei as minhas palavras nos vossos corações, e esta é a graça, não somente nos ombros, carregar a Arca da Aliança, mas sim as palavras vivas do Deus vivo, ouvi-las, aceitá-las, crer, recebê-las reveladas, e assim estar colocado na vontade de Deus. De volta a 2 Tessalonicenses, todos que não deram ouvido à verdade, não deram fé à verdade, sem exceção, cairão no juízo. Nós estamos para julgar, não. O juízo será feito pelo Senhor. Mas assim está escrito: todos que não deram fé à verdade, a verdade sobre a divindade. Você precisa imaginar, eu também anotei, quão frequentemente na Bíblia está escrito do Deus único, do nosso Senhor, nosso Deus. E então, somente porque odiaram os judeus e o colocaram como assassinos de Cristo, assassinos de Deus, e inventaram essa trindade do paganismo, da superstição. Eu desejo que vocês vissem o livro de todas as trindades que existiram antes. Então, as igrejas, as pessoas da igreja, no começo do quarto século, eles inventaram essa trindade porque queriam machucar os judeus, porque eles queriam transformar as sinagogas em lugares de cuidar de porcos, porque eles amaldiçoaram
eles como assassinos de Deus. Na Trindade, foram feitas tantas maldições, faladas tantas maldições, e hoje todos estão dentro dessa Trindade, como disse anteriormente. Sequer uma única vez há uma atuação na Bíblia, ou foi feita uma atuação na Bíblia, sobre a fórmula da Trindade. Sequer uma única. E Mateus 28 foi mal compreendido dessas pessoas da igreja, sequer tinham um chamado, que sequer sabiam onde Deus mora, que não tinham ideia nenhuma do Velho e do Novo Testamento. Era religião. Era religião. Religião foi feita e permaneceu assim. Permaneceu assim até o dia de hoje. E sejam sinceros, também todas as igrejas livres, todos estão nesse ensinamento trinitário e batismo. Todos permaneceram, seja batistas, metodistas, pentecostais, todos, mais uma vez, todos permaneceram nisso. Mas Deus enviou o seu servo e profeta e lhe disse que tudo que acontece nessa fórmula é satânico, que esta fórmula jamais foi utilizada, mas sim o nome no qual Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, todos que não foram batizados ainda biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, levem a próxima oportunidade a sério, que também o passado religioso possam deixar para trás. Eu fui batizado em 1948, o pregador batista Richard, na forma tripla, mas no momento, quando ouvi o profeta de Deus, e naquela época ele tinha uma expressão muito dura, ele fez uma expressão muito dura, e todos que foram batizados na forma trinitária pertencem, no fundo, à Igreja Romana Católica. E isto me atingiu. O irmão Alfred Borg e o irmão Helmut Frank, alguns estão aqui ainda. Nós muito rapidamente achamos nosso caminho para o Rio Reno e todos nos batizamos uns aos outros biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, este é o tempo da decisão, de não passar para diante, para o futuro, não dizer: Senhor, a Arca da Aliança está aberta, a palavra foi revelada, de volta à origem, à fé original dos apóstolos e profetas. E também isso ainda tem que ser dito. Atos dos Apóstolos 2, versículo 42, e permaneceram no ensinamento dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na congregação. Tudo tem que voltar à origem. Nenhuma discussão é necessária, nada. Somente a fé e a obediência. Tudo mais Deus fará conosco e também através de nós. Todas as promessas são sim e amém. E todas as promessas encontrarão seu cumprimento. E nós passaremos do crer para o ver. Nosso Deus é um Deus fiel. Eu digo no nome do Senhor, tão certo quanto Deus nos deu a sua palavra pela graça e nos revelou a sua palavra, tão certo quanto tenhamos recebido e aceito na fé e o seguirmos na obediência na fé, certamente também
nós experimentaremos o cumprimento das últimas promessas, vivenciaremos aquilo que Deus começa, Ele finaliza. E como nós lemos no glorioso dia de Jesus Cristo, eu desejaria que os cantores cantariam: ó, qual dia será, quando nosso Senhor retornar e nos retirar desse corpo, e então para sempre estaremos com Ele. Eu vos lerei ainda essa palavra que podemos levar conosco também da carta aos Filipenses, do capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos Ele, e então que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. No retorno de nosso Senhor, Ele, com o seu poder poderoso, falará uma palavra, e todos os corpos mortais se tornarão imortais, todos os velhos serão jovens. Deus criou todo o universo, trouxe a existência, não havia nada lá, não havia nada. Ele falou e aconteceu. Ele falou e aconteceu. E quando Ele retornar, Ele exclamará e acontecerá. E nós encontraremos o nosso Senhor nos ares. Nenhum estar idoso ou doença ou preocupação. O velho será passado. Tudo, também o corpo, será novo. O seu corpo glorificado seremos igual. O mesmo corpo de ressurreição que o nosso Senhor teve, nos será dado a todos nós pela graça. Então todos exclamaremos: morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja a Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo está ligado com a realidade. Deus enviou a mensagem. Ouvimos o último chamado, nós fomos chamados, saímos, e são horas agora da preparação para crermos de coração, sermos obedientes e assim vivenciarmos nossa preparação. Eu vou dizer mais uma vez, por favor, tenha uma concordância interior para cada palavra de Deus, para que não haja a mínima resistência, somente concordância, fé, como a Escritura diz, e nós a veremos cumprida. A Ele, ao nosso Deus, que se tomou tanto tempo, se deu tanto trabalho para falar conosco. Estamos aqui do leste e do oeste, do sul e do norte, porque Deus nos chamou e nos determinou que a última mensagem alcance os confins da terra, que todos possam ser abençoados do raiar do sol até o seu pôr,
e do pôr do sol até o seu raiar, em todos os continentes, em todos os povos e línguas. Esta é a mais maravilhosa, mais poderosa, o mais maravilhoso tempo da história da salvação. E Deus nos deu o privilégio de vivenciarmos tudo isso pela graça e termos parte nisso. Ele cumprirá a sua obra no dia do seu retorno com todos nós. A Ele seja a honra em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar. Eu não sei se o coro tem um hino cabível que possa ser cantado. Vamos cantar ainda, se pode ser assim. O primeiro corinho, eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Vamos cantar. E os cantores vêm para frente todos.
Cante ainda a primeira estrofe do coro mais uma vez. Amém. Amém. Você ainda tem mais um hino? Amém. Frieden spread.
Amém. Amen. Amém. Jetzt werden wir, wollt ihr noch eins singen? Vocês querem ainda cantar mais um? Ja, ich wollte jetzt eigentlich alle nach vorne rufen. Eu gostaria de chamar todos para a frente que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Und danke, danke. Obrigado, obrigado. Danke Dienst, ne? Danke Dienst. Obrigado aos cantores, Ihr Lieben, ao coral. es bewegt Amados, einfach isso mein simplesmente Herz. move meu coração Und ich bin e eu estou überzeugt, convicto dass dies der Tag que este é o dia an dem Gott no mit qual uns Deus gesprochen falou conosco, und alle, besonders alle e somente Jugendlichen, todos os auch wer jovens, immer ihr sein mas quem mögt, quer que sejam, wenn ihr spürt, se vocês dass sentem ihr euer Leben que dem vocês Herrn neu weihen sollt, devem ihr könnt consagrar jetzt nach suas vorne vidas kommen para und Deus, wir podem singen, vir agora para so frente wie e ich cantarei bin, assim so como sou, muss assim es tem sein. que ser. Und alle nach vorne Vocês kommen. todos podem vir para frente. Venham, venham. Und unser Herr E o nosso Senhor, hat es sehr, sehr deutlich gesagt. Ele disse muito claramente: Wer zu mir quem kommt, vem a mim, den werde ich eu nicht não o rejeitarei. stoßen. Er hat laut gerufen, Ele clamou em alta voz: "Kommet her zu vinde a mim mir, todos alle, os die que ihr estão mühselig cansados und beladen e seid. carregados. Ich will Eu euch vos Ruhe geben darei descanso für eure Seelen." para as vossas almas. Genauso steht im Da mesma forma está escrito no Evangelho de João, im ersten Kapitel, no primeiro wie capítulo: viele ihn aber quantos, tantos quantos o aufnahmen, aceitaram, denen gab a er eles Macht, deu o poder Gottes Kinder de se tornarem zu werden, filhos de Deus, nämlich denen, quais sejam die aqueles an seinen que creem Namen no seu glauben. nome. Und ihr glaubt von ganzem E vocês creem de todo o coração. Unser Herr Nosso Senhor, hat am Kreuz auf na cruz do Golgatha Gólgota, sein Blut Ele derramou o seu sangue und es erfüllte e se sich. cumpriu. Gott war in Deus Christo esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, indem all unsere no qual Übertretungen tomou todas as nossas transgressões, levou tudo de nós und auf das Lamm Gottes e colocou gelegt sobre o hat. Cordeiro de Deus. Vejam, Das ist esse é o Gottes Cordeiro Lamm, de Deus welches que die leva os pecados do Weltsünde mundo. hinwegträgt. Und dann ging in E então se Erfüllung, cumpriu. und wenn eure E se Sünde vossos pecados blutrot forem wäre, vermelhos como soll sangue, sie devem se tornar schneeweiß alvos werden. como a neve. Und wenn sie ist wie E se é Scharlach, como soll escarlate, sie devem wie ser Wolle sein. como a lã. Bitte, Por favor, bitte glaubet, creiam, glaubet von creiam de Herzen, coração dass dies der Tag que este é o ist, dia den der Herr que o Senhor für jeden von fez a euch cada um de vocês. und alle, die zu E ihm todos kamen, que vieram a die Ele, hat er auf und angenommen Ele aceitou e und recebeu hat gesagt, e deine disse: Sünden os teus sind dir pecados te vergeben. estão Geh perdoados. hin und sündige Vá nicht e não mehr. peques mais. Glaubet jetzt, Creiam agora, glaubet jetzt. creiam agora. Gott war in Deus Christus, esteve em hat Cristo, die Welt mit sich reconciliou o versöhnt, mundo consigo die mesmo. Schuld
tomou a culpa sobre si, todos os pecados carregou. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Eu poderia citar muitas passagens bíblicas. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Cada um ore, diga, amado Senhor, eu venho a Ti, eu aceito a redenção, eu aceito o perdão, eu aceito aquilo que Tu me destes, tem misericórdia de mim, perdoa-me, aceita-me, eu quero ser Tua propriedade, salve a minha alma, perdoa, orem simplesmente assim como Deus colocou em vossos seus corações. Esta é a hora que o Senhor fez. Amado Senhor, eu te consagro a todos que vieram a Ti, aceita-os, recebe-os, dá perdão, dá redenção, libertação, graça e salvação. Eu te agradeço pelo dia que Tu fizeste para todos nós, Eu te agradeço por ter perdoado a todos, que todos receberam e aceitaram a reconciliação e o perdão, e que agora lhes dê a fé, a absoluta fé, no pleno perdão, na plena reconciliação, e que nada tenha restado. A carta de culpa foi rasgada e todos estão livres pela graça, redimidos, perdoados, receberam perdão. Amados irmãos e irmãs que vieram para a frente e todos que estão ouvindo, que estão vendo, este é o dia que o Senhor fez para vocês. Esse é um começo, um novo começo. E a partir de agora, o Senhor vos guiará adiante, até que nós todos cheguemos ao alvo e passemos da fé para o ver. Vocês foram consagrados a Deus do Senhor, plenamente redimidos, plenamente libertos e consagrados. Vamos falar mais uma vez o que o Senhor, nosso Senhor disse: quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Não, Ele nos aceitou e recebeu. Vocês podem crer? Digam amém. Digam de coração amém. Digam de coração amém. Irmão Schmidt, venha e agradeça conosco. Grande Deus, nós olhamos para Ti juntos, nesse lugar, nesse momento, Senhor, na Tua presença, ó Senhor. Tu destes, fizeste o chamado, Senhor Jesus. Saí do meio deles, não toqueis nada impuro, ó Senhor, graças seja a Ti, que a Tua palavra ainda hoje é a mesma e não volta vazia. Assim, nós como igreja, cada um, chegamos com os nossos filhos a Ti, que Tu nos deste, e incluísse a todos diante da Tua face, grande Deus. Toca cada coração, Senhor. Já foi dito, a partir de agora, a partir desse momento, Tu os libertaste da graça, Senhor,
para caminharem adiante no caminho e seguirem a Ti. Porque, Senhor, Tu caminhaste adiante de nós. Nós te agradecemos. Senhor Jesus, abençoes Tu da riqueza da Tua graça. Acompanha cada um. E afaste tudo o que não pensa a Ti, Senhor, e dá graça para que Tu possa confirmar a fé e fortificá-la. Nós te agradecemos por isso e pedimos, abençoe, mais uma vez abençoe, para a honra do Teu nome. Amém. Em breve, quão maravilhoso. Todos falemos amém para isso. Vocês sabem do que penso agora? Na experiência maravilhosa, quando fui retirado do corpo e vivenciei o arrebatamento. E eu estava um pouco hesitando a Nova Jerusalém, de desenhar a Nova Jerusalém, e eu lhes digo por quê. Porque está escrito que a largura, e comprimento e altura são iguais. E quando eu vi o irmão Branham pregar, eu anotei a data da pregação. Ele disse: a Nova Jerusalém não é um cubo, não é um cubo. Talvez eu não deveria nem ter dito isso, senão vocês fazem pensamento sobre isso. É de fato assim, é algo maravilhoso, não como uma pirâmide, não uma ponta, mas ele vem e desce, e bem no fim é uma inclinação maravilhosa, como um pavilhão, mas tudo é igual. A altura é igual, a largura e o comprimento. Mas, de fato, algo muito majestoso eu vi quando desceu. E o poderoso é que todos estaremos lá. Eu, sem vocês, não posso ser arrebatado. Não é possível. Enoque pôde ser arrebatado. Elias pôde ser arrebatado. Não, eu não. Eu quero com vocês ser arrebatado. Amém. Após, segundo a nossa forte fé. Digam todos amém.